Olá pessoal, sou a Meca Andrade, diretora do Grupo Método, e nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto que eu já introduzi no vídeo anterior, sobre a importância da seleção de objetivos comportamentais no contexto do tratamento da intervenção para pessoas com TEA e outros transtornos de desenvolvimento. No vídeo anterior, que para quem não viu, dá uma checadinha no nosso canal e dá uma olhada lá, eu falei um pouco sobre algumas características importantes do processo de seleção de objetivos, tá certo? Hoje eu vou dar uma pincelada naquilo que eu considero importante em termos do conteúdo dos objetivos, ou seja, quais são as metas que a gente tem que pensar como importantes para as pessoas com as quais a gente trabalha, tá certo? Quando a gente avalia uma pessoa com autismo, em qualquer idade, a gente vai identificar milhares de déficits ou em várias áreas, e também alguns excessos comportamentais. Aí é bastante difícil a gente tentar priorizar o que parece óbvio, parece fácil de fazer, a gente tentar priorizar, tentar identificar quais vão ser trabalhados em cada momento da intervenção. Então é muito comum a gente se ver vítima de arbitrariedades nessa seleção de objetivos, e são essas arbitrariedades que eu recomendo que as pessoas tentem evitar. Veja, primeira coisa, o autismo afeta todas as áreas da vida do indivíduo. Então, quando a gente seleciona objetivos, vamos pensar sobre todas as áreas da vida que vão ser afetadas pelo autismo. Muitas vezes você vê crianças com habilidades, ou jovens com grandes habilidades verbais, grandes habilidades cognitivas, mas do ponto de vista funcional, atividades da vida diária, interação social, inclusão social, muito deficitários. Então, isso ocorre porque no processo da intervenção a gente foi priorizando errado. Então, a minha sugestão primeira é que a gente dê uma olhada no global, ou seja, nós temos várias áreas de atividade no nosso dia a dia, comunicação, interação social, a participação na comunidade, trabalho vocacional, acadêmico, e essas áreas vão tendo diferentes importâncias, vamos dizer assim, níveis de importância no decorrer da nossa vida. Então, temos que selecionar objetivos que cubram aquilo que é relevante em cada momento da vida do indivíduo. Trabalhando com crianças muito pequenas, nós vamos enfatizar provavelmente a área de comunicação, a área de interação social, a área mais lúdica, de lazer. Ou seja, nós vamos ter que trabalhar em todas essas coisas, nós vamos ter que ter metas comportamentais definidas, avaliadas, medidas, em todas essas áreas. Provavelmente, a gente não está se preocupando ainda com uma criança de 2, 3 anos em questões vocacionais ou de cuidados pessoais. Então, provavelmente, a gente vai deixar essas áreas ainda um pouco em branco. Conforme a criança vai crescendo, a gente vai dando mais ênfase a outros aspectos. Então, vamos dizer, recreação, atividades esportivas, etc. e tal. Isso deixa claro para a gente que o esforço é um esforço interdisciplinar. Não existe eu, analista do comportamento, sou responsável por isso, a fono é responsável por aquilo. Não, nós estamos trabalhando com um indivíduo. É ele que vai dizer quais são as coisas que a gente tem que trabalhar. Nós vamos ter que trabalhar juntos e de uma forma organizada, coerente, para que não haja conflitos e que a gente caminhe na mesma direção. Vamos trabalhar com um jovem de 20 anos... não vamos ficar lá fazendo pareamento de objetos idênticos ou de identidade, porque a gente perdeu essa janela. Nós estamos na hora de olhar para adequação de comportamento social, para inclusão, para possibilidades vocacionais, inserção no mercado de trabalho, cuidados pessoais, autonomia na vida diária. É para esse tipo de coisa que a gente está tendo que olhar. Então, aqui a minha mensagem central de hoje é que a gente tente, de fato, escolher objetivos que são significativos e que num prazo relativamente, a médio e longo prazo, vão ser aquilo que vão melhorar a qualidade de vida do indivíduo, tá certo? Como a gente vai identificar esses objetivos? Aplicando instrumentos de avaliação ou avaliando seguindo certos protocolos que nós mesmos podemos desenvolver, analistas do comportamento, profissionais em outras especialidades. Mas a gente não tem que se apegar a um instrumento, né? Isso também é uma prática que às vezes me aflige. A gente não precisa se vender a um instrumento que a gente domina, a uma técnica que a gente domina. É melhor que a gente conheça várias formas de avaliar, porque em cada contexto, em cada situação, eu posso sugerir o uso de um ou de outro instrumento para identificar esses objetivos. Sem querer nomear instrumentos, é óbvio,
Eu tenho visto muitas pessoas usando um mesmo instrumento aqui no Brasil, é um instrumento de avaliação que se usa muito nos Estados Unidos, é um bom instrumento de avaliação, mas que é um bom instrumento de avaliação em algumas condições, para alguns indivíduos em determinado momento da vida, e que não é adequado, por exemplo, para adultos, mas eu vejo sendo aplicado em adultos. Então, a seleção do instrumento de avaliação é também importante. Se esse instrumento que você domina não é adequado, é melhor que você não use nenhum, que você avalie de uma outra forma. Uma vez que você identificou esses objetivos que você gostaria de trabalhar, o próximo passo é tentar priorizar. E nessa fase de priorização é super importante que a gente inclua as prioridades da própria família, do contexto no qual aquele indivíduo vive. Não adianta a gente falar, não, esses são os objetivos que eu determino. Nós temos que considerar aquilo que vai ser importante, que é importante para a família, porque em última análise quem vai determinar se você vai seguir em frente com a sua intervenção ou não é a família, o seu cliente é a família. Eles não vão te dizer o que, eles não deveriam te dizer o que ter como meta, mas eles deveriam ser uma das fontes mais importantes, além do próprio repertório da criança, para te ajudar a identificar o que você vai trabalhar naquele determinado momento, tá certo? Eu acho que eu vou ficando por aqui hoje. Na próxima semana a gente vai abordar um outro tema interessante. Eu vou guardar o feedback de vocês aí na página do Facebook ou no blog mesmo. E não esquece de dar um pulinho lá, curtir a nossa página, uma visitadinha na página do Amplitude, com quem a gente tem uma parceria, tá certo? Até semana que vem.